Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiane e eu vou trabalhar com vocês agora a matéria de pontuação. Bom, quando a gente fala de pontuação, é fundamental que a gente saiba que a pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem um período. A gente tem ainda aquele resquício de quando a gente aprendeu lá no nosso primário, de que a pontuação marca a respiração da frase, principalmente em relação à vírgula. É muito comum a gente pensar assim: a vírgula vai marcar a minha pontuação. O que é um equívoco. A pontuação, ela pode marcar o ritmo da frase. Ela pode marcar uma emoção, por exemplo. Essa matéria é muito fácil. Então, quando eu quero escrever isso que eu disse agora, as reticências e o ponto de exclamação poderão marcar esse ritmo meu. Ou então, quando eu quero dizer, gente, eu gostaria que vocês compreendessem o conteúdo, fizessem os exercícios, estudassem diariamente, porque eu sei que dessa forma vocês poderão fazer uma boa prova. Então, quando eu tenho esse tipo de marcação de ritmo da frase, evidentemente que a pontuação é o que vai dizer isso. Na fala, nós temos a entonação da nossa voz. Agora, na escrita, o que vai dar isso é de fato a pontuação. O que vocês não podem fazer, o que a gente não pode deixar passar, é essa ideia de que, por exemplo, toda vez que eu respiro, eu ponho uma vírgula. E se a pessoa tiver asma? Que fica, né, a pessoa que tem respiração curta, que tem que toda hora ganhar fôlego para escrever, ela vai usar a vírgula em todos os lugares onde ela não poderia utilizar, tá bom? Então, nós vamos pensar que pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem o período, ou seja, é a forma de você indicar o que pertence sintaticamente a que dentro de uma oração. Se você coloca termos que são sintaticamente relacionados, e vocês já viram isso com a Raquel provavelmente, vocês não vão precisar, se há uma sequência sintática correta, vocês não vão precisar usar nenhuma pontuação entre aqueles elementos. Agora, se eu misturo esses elementos, se eu pego o elemento do final e ponho no começo, se eu quero interromper um pensamento, se eu quero deixar algo no ar, se eu quero dar uma emoção, se eu quero marcar uma ideia que não é minha, se eu quero indicar uma citação, se eu quero anunciar algo, aí eu vou utilizar a pontuação. Observem que está sempre relacionado ao sentido que eu quero dar ao meu texto e não à forma como eu respiro. É fundamental também, antes da gente chegar nos pontos propriamente ditos, a gente compreender a noção, a gente ter a noção de pontuação dentro de um contexto sempre. A gente não tem mais somente aquelas perguntas sobre a vírgula. Assinale a alternativa em que a vírgula esteja utilizada corretamente. Ou então, assinale a alternativa em que haja erro de pontuação. Não, as questões elas estão um pouco mais sofisticadas. Então, é muito comum nós encontrarmos questões do tipo: em qual alternativa a retirada da vírgula altera o sentido da frase? Ou assinale a alternativa em que o uso da pontuação modifica sintaticamente uma oração. Então, para isso, vamos ver estes exemplos. Vejam, o exemplo 1 e o 2. Corre, pivete e corre, pivete, são duas análises totalmente diferentes que a gente faz do texto. Quando eu falo corre, pivete, eu estou separando o que seria o verbo do sujeito. Então, a palavra pivete, ela passa a ser um vocativo, ela passa a ser invocação. Corre, pivete, né? Ou então eu estou dizendo, corre, pivete. Eu estou explicando. A pessoa tem que correr porque vem o pivete correndo atrás dela. Agora, quando eu digo corre pivete, eu estou falando para a pessoa correr. Eu estou dizendo para o pivete correr, no sentido de, o pivete, corre. Então, na número 2, pivete passa a ser o sujeito da oração. E na número 1, numa análise mais superficial, a gente observa que o pivete passa a ser o vocativo da oração. É a vírgula que vai marcar isso. A vírgula está marcando a pausa? Não. A vírgula está marcando a intenção do autor. No segundo par de palavras, o sentido fica mais claro ainda. Não veja e não veja. A pausa é providencial
porque o sentido é completamente invertido. Quando eu falo não veja, eu estou dizendo, não olha para isso, não é? Olha, não veja isso, porque isso é um absurdo. Agora, quando você fala, não, veja. Então, quando você fala, não, veja, você está dizendo, não, presta atenção, olha para isso. Né? Eu estava numa viagem com meu marido e uma turma de amigos, num desses finais de semana, e aí nós passamos a rua. Eu sou super preocupada com os animais, procuro ser vegetariana, não uso couro, enfim, estava até conversando isso com uma colega outro dia, e ela falando dessa necessidade de comer carne, enfim. E aí eu vi um cavalo atropelado na estrada. Foi horrível ver aquele cavalinho atropelado sangrando. E aí o meu marido virou para mim e falou assim, não veja. Aí o que eu fiz? Olhei imediatamente, fiquei de olho, fiquei olhando. Ele falou assim, é a mesma coisa de falar assim, não, veja isso, olhe isso. Né? Então, quando esse caso, ele ilustra bem essa diferença. Quando você não quer que a pessoa use uma coisa, você vai direto. Agora, quando você quer que a pessoa pare e veja, a sua vírgula, ela vai marcar ali a sua intenção. Tá bom? Então, esse tipo de questão é uma questão recorrente, não relacionada ao uso da pontuação correta ou incorreta, e sim ao uso da pontuação dentro da semântica, dentro do sentido que essa ou aquela frase tem. Agora, vejam esses exemplos. Eu quero que vocês respondam para mim. Qual é a prova que vocês gostariam de fazer? A prova que será realizada no domingo é fácil, número 1, ou a prova que será realizada no domingo é fácil, na frase 2? Vejam qual será a diferença entre elas. Aqui eu tenho o conteúdo que envolve, inclusive, a diferença entre as orações subordinadas adjetivas restritivas, que é a número 1, e as orações subordinadas adjetivas explicativas, que é a número 2. Vejam bem. Na número 1, eu tenho uma ideia de restrição. Quando eu não coloco a vírgula no período, significa que os elementos estão todos encadeados sintaticamente. Ou seja, existe uma prova que será realizada no domingo, e essa prova é fácil. Eu estou dizendo de uma única prova fácil que será realizada no domingo. E na número 2, eu tenho uma prova que é fácil. O que mais que eu posso falar sobre essa frase? Ela será realizada no domingo. Quando eu ponho entre vírgulas, eu desvinculo, digamos assim, aquela oração do período. Então, eu estou dizendo, a minha informação prioritária no número 2 é a prova é fácil. Qual outra informação que eu poderia acrescer a essa que está explícita, a essa que está prioritária? Ela será realizada no domingo. Então, eu só posso indicar esta ordem, essa prioridade dentro da oração em função das vírgulas. Agora, vamos ver a análise das duas alternativas. Na número 1, somente a prova de domingo é fácil. Se ela for no sábado, a gente não sabe. Então, a número 1 restringe a prova fácil à de domingo. Então, eu só posso afirmar que ela é fácil se ela for no domingo. Se ela for na segunda, por exemplo, ela pode ser difícil, né? Agora, a número 2, a prova que será realizada no domingo é fácil. Significa que a prova é fácil, além disso, ela será realizada no domingo. Então, qual seria a melhor frase? Acho que a 2, né? Porque na 2 você tem certeza de que a prova é fácil. O fato dela ser realizada no domingo ou na segunda não interfere. Eu estou apenas explicando o dia de realização dessa prova. E não dizendo que exclusivamente a prova do domingo é que é fácil. Então, mais um exemplo de questões que envolvem pontuação, mas não estão relacionadas ao uso correto ou incorreto de pontuação, e sim ao fato de você utilizar a pontuação desta ou daquela forma e ter este ou aquele sentido. Agora nós vamos partir para os demais pontos, né? A gente vai ver agora de uma forma mais sistemática o que cada ponto significa, qual é a sua função. Eu quero passar com vocês todos os pontos, porque a gente tem visto questões que a instituição coloca um parágrafo e pergunta, assinale a alternativa em que a reescrita do parágrafo apresenta erro de pontuação. Esse tipo de questão não é sobre vírgula, embora muita gente acredite que seja. Pode ser que um dos erros de pontuação presentes no período seja de vírgula, mas não é
exclusivamente sobre vírgulas. Então, é importante a gente conhecer todos os pontos para saber se eu posso substituir vírgula por travessão, se aquelas aspas empregadas são corretas, se o ponto e vírgula utilizado ali está correto, se o uso do ponto final não está impedindo a sequência de uma frase. Então, por isso é que a gente vai estudar todos os pontos e não só a vírgula.